Campanha desse ano, se mexe, bicho! A prova é agora! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um FECcast. Estamos aqui com o tema agora, calor, frio, chuva, o que está acontecendo com o meio ambiente? Temos aqui do lado a colega professora Célia, os convidados, professor José Maria, professor Bolival e professor Rogério, para falar um pouco com a gente sobre o que está acontecendo com o clima, com o meio ambiente. E eu acho que seria legal se a gente falasse um pouco, né, explicasse um pouco para quem está em casa assistindo, o que é o aquecimento global, né? Professor José Maria, gostaria de falar um pouco? Posso. Bom, mais que falar é sentir, né? Acho que todo mundo está sentindo na pele esse aquecimento global. A gente estava conversando, inclusive, um pouco antes entre a gente. O homem, a natureza, na verdade, foi guardando todo o carbono que tinha na atmosfera e, de repente, o homem começou a colocar tudo isso para fora num curto espaço de tempo. Então, foram milhões de anos esse CO2 sendo guardado. De repente, em menos de... Desde a Revolução Industrial para cá, a gente colocou todo esse carbono para fora. E isso formou uma camada que impede que o calor que ficou armazenado na Terra volte para a atmosfera. Então, esse é um efeito estufa, como se fosse realmente uma estufa cobrindo a Terra. Isso leva ao aquecimento. E tudo isso que a gente está vendo aí, né, de mudanças de frio, calor, chuva em excesso, em falta. E que calor, inclusive, né? Muito, né? Uhum. Você tem esses efeitos, eventos extremos que a gente acaba colocando, né? Justamente por conta desse aumento da temperatura média, tanto dos oceanos como da superfície terrestre, né? Isso, com certeza, muito voltado por, principalmente, emissão do gás carbônico, né? Do conhecido aí CO2, justamente por uma ação... você tem uma ação natural por detrás, mas muito voltada também por essa ação antrópica, ação do ser humano, dentro aí do nosso dia a dia, dos processos que envolvem a nossa vida, tá? E como consequência, como o professor comentou, né, você acaba formando essa estufa que faz com que esse calor ele não consiga voltar ao todo para sair, né, do nosso sistema e acaba justamente aumentando essa temperatura média global. Um dado bem interessante que trabalhos recentes mostram que antes da Revolução Industrial, nós tínhamos cerca de 180 partes por milhão de CO2 na atmosfera. A última medição, em 2020, ela está acima de 409 partes por milhão de CO2, reforçando então o quê? Esse efeito estufa, né? Onde a gente não consegue mais ter essa troca de calor com o espaço, vamos dizer assim, né? Nossa atmosfera cada vez mais retendo calor. E é interessante a gente pensar como isso pode influenciar aqui dentro, não é? Os colegas melhor do que eu podem falar, né? Como esse calor, isso pode influenciar, né? Numa plantação, por exemplo. Porque trabalhos mostram que gramíneas, né, vegetações ou plantas que elas têm uma maior afinidade com temperaturas quentes, elas estão acontecendo que elas estão se desenvolvendo mais e produzindo mais pólen, né? Esse pólen ele está cada vez mais sendo lançado na atmosfera. Então, na última década, o número de casos de asma ele subiu no mundo em torno de 45%, né? Porque as plantas elas estão cada vez mais se mantendo nessa fase reprodutiva. Isso não vai se refletir necessariamente em maior produção vegetal, mas só que representa o quê? Uma maior quantidade de pólen disperso, né, na atmosfera. Isso está representando o quê? Um agravante para a saúde. E muito rápido, né? Isso que nós levamos 2 séculos para aumentar 25% o teor de carbono, como você falou, desde o século XVIII. E 30 anos só para passar para 50. Então está uma velocidade muito grande, né? Está acelerando demais, né? Esse é o crítico que a humanidade vai ter que repensar todos os seus valores daqui para frente.
né? E nós estamos enfrentando agora essa onda de calor, né? E um dado também muito interessante é que a temperatura média nas cidades, na última década, à noite ela subiu 3,3 graus. Ou seja, muitas vezes, no centro urbano, 10 da noite, a gente está tendo uma temperatura que seria o equivalente a umas 10 da manhã, né? 28 graus, 27, dependendo do centro urbano. Isso se reflete muito, então, na qualidade de vida das pessoas, né? E puxando esse gancho da temperatura, isso você, como eu comentei agora há pouco, né, desses eventos extremos, isso tudo corrobora justamente esses eventos extremos. Essa mudança dos ventos, essa questão da precipitação pluviométrica, isso é muito influenciado por essa questão do aumento da temperatura. E como consequência, hoje a gente já observa, né, muitas regiões em que se chovia e agora estamos tendo problema com relação às precipitações. Você tem as geadas, né, por mais que muitas delas você tenha até uma ocorrência natural, é algo natural, mas essa diminuição no período, né, muitas vezes está atrelado justamente a essa questão da mudança climática, tá? Frio extremo em algumas regiões, calor extremo em outras regiões, essa questão das chuvas totalmente desorganizadas, isso tem uma relação muito próxima com esse aumento da temperatura global, né? E isso com certeza influencia sobremaneira nessa questão da agricultura, né? Que você comentou muito bem, né? Que tem pontos que podem até favorecer alguns tipos de culturas, mas no geral acaba dando aí uma série de consequências normalmente negativas por parte do cultivo, por parte do tratamento da lavoura, né? Então é algo que também que merece um destaque, uma atenção gigantesca, né? Eu tenho até uns dados. Desculpa, professor. Não, eu queria só aproveitar um gancho e aproveitar o professor Rogério, para falar um pouquinho sobre, justamente na agricultura, o aparecimento de doenças em plantas, novas pragas, como que essa alteração de temperatura pode influenciar? Nesse caso, a temperatura em si, ela pode muitas vezes diminuir o ciclo biológico de algumas pragas agrícolas. Então, em vez no caso, o inseto, vou dar um exemplo, né? O inseto, um ácaro, em vez de ele ter o seu ciclo biológico natural, alguns dias, vamos pensar em um mês, ele consegue diminuir isso pela metade. Então, o número de gerações que ele vai conseguir se desenvolver é muito maior ao longo do ano, quando em condições de temperatura um pouco menores. Isso acredito eu que também tem muita relação com a fitopatologia, Sim, né? com as doenças. Em que a doença ela consegue também se desenvolver muito mais rápido e como consequência a gente tem que ficar muito mais atento no manejo de pragas e doenças no campo. Então a temperatura também vem a influenciar as características bióticas, né? Principalmente focadas aí nessa questão de pragas e doenças. Professor? São uns dados que, em relação ao que o professor Rogério havia dito, né? Eu anotei aqui uns dados de a tendência de diminuição das safras agrícolas no arroz em 41%. Logo agora, com 1,5 que nós estamos com aumento de temperatura, né? Feijão 23, soja 64, milho 15 e café ou arábica 92. Quer dizer, vai afetar, inclusive, o problema de fome, que nós já temos um problema sério hoje, né? E dá a impressão, a gente fala de mudança climática, que a coisa acontece sozinha, mas acontece por ação nossa, como você falou, ação antrópica. Então é nós que temos que conscientizar disso. Tem dados que mostram que a Amazônia hoje já perdeu de 15% a 17% de mata. Se ela chegar a 25 a 27, ela está num processo de savanização, passando para a savana, mais ou menos como o cerrado, irreversível. Então, a gente tem que tomar atitudes, né? E a agricultura é um dos pontos que mais vai sofrer com essas mudanças climáticas. Já está sofrendo, nós estávamos comentando, inclusive, né? Uhum. Esse é um ponto muito chave. Tem, inclusive, estava lendo hoje no Estadão, um pensador, a agricultura teve um avanço enorme, né? Biotecnologia, você tem... hoje você pode fazer tudo com drone, você pode informatizar, só que nós esquecemos de uma coisa muito básica, a água. Essa água não tem como fazer. Então, nós vamos ter que repensar uma série de coisas. O avanço no cerrado, por exemplo, temos que saber como a gente vai manejar melhor
Então, são coisas para a gente aprender, para a agricultura nossa continuar a ser pujante como é, né? Sim. E aí até já puxando esse gancho, professor, nessa questão do uso da tecnologia dentro da agricultura para justamente mitigar, minimizar esses possíveis efeitos, né? Hoje a pesquisa ela tem evoluído muito nesse uso racional da água frente aos sistemas de irrigação, né? Pensando cada vez mais em dar condições para a planta, né? Com o mínimo necessário em que ela esteja em equilíbrio. Isso serve para a adubação, isso serve para a água, para todos os insumos que estão envolvidos, né? Essa questão do sensoriamento remoto, do Big Data, né? Eu consegui no campo gerar informação, aquela informação o mais preciso possível, realmente, ó, nesse talhão, o que eu preciso colocar para eu minimizar o efeito do clima, o efeito biótico sobre aquela plantação, né? E justamente entrando nessa questão hídrica, né, que também é um fator que merece muita atenção, até mesmo por conta do clima que está mudando, é algo que a gente tem pensado, é uma das estratégias que hoje a gente tem usado no campo, né? O próprio sistema de gotejamento, algumas estratégias visando minimizar o próprio excesso, né? A própria elevação da temperatura, né? Uma planta estressada, como que eu minimizo esse estresse na planta por aplicação de alguns produtos indutores de resistência, alguns produtos à base de aminoácidos que a gente tem conseguido hoje minimizar esse efeito da temperatura, né? Então, temos muita tecnologia embarcada no campo que justamente tem ajudado bastante em tentar trabalhar com esse novo sistema que a gente tem enfrentado ultimamente. E já aplicados na fazenda da Uniara, né? Com certeza. Nós temos gotejamento, por exemplo, lá todas as nossas irrigações estão com esse sistema já, tentando já avançar nessa linha, né? São justamente as pesquisas, né? A gente tem evoluído bastante nas pesquisas nesse cenário, porque a gente está sendo surpreendido no campo, né? O produtor está sendo surpreendido no campo. Então, quais ferramentas que a gente pode ter à mão agora, né? Que vai nos ajudar bastante ali na frente para justamente tentar trabalhar melhor esse novo cenário, né? Uma coisa interessante que eu estou observando, a gente sempre fala, bom, os rios, Araraquara, a última seca, ela não teve problema com água, né, nas cidades. E mesmo no campo, a irrigação hoje é feita com poços artesianos, né? Só que tem uma coisa muito grave que tem acontecido. O lençol freático, o aquífero que pega Ribeirão Preto, Catanduva, toda essa região nossa, na verdade, ele já baixou 120 metros, é uma quadra, né? O nível do reservatório. Nós estamos, a cada ano, 2 metros está baixando o nível do reservatório. Para a gente considerar um sistema razoável, precisaria de 500 anos para recompor essa água. Só que nosso aquífero, pelos estudos que tem, ele está levando 6.000 anos. Então, nós não estamos conseguindo repor, que o aquífero é só água submersa, mas tem um ponto de recarga, onde é recarregado. E nós não estamos nessa velocidade recarregando. Então, a chance da gente perder, inclusive, esses recursos hídricos subterrâneos, aí vem a necessidade de a gente começar a pensar em tecnologias de minimizar o uso de água, o gasto, né? E vejo eu... Desculpa, senhor. E vejo eu, e o senhor comentou bem agora há pouco, um outro ponto interessantíssimo e até voltado a essa questão do aquecimento global é justamente a questão do reflorestamento, né? Isso é extremamente importante nessas áreas de APP, né? Áreas de preservação permanente. Isso, no meu entender, é algo não apenas nacional, mas mundial. Você tem muitas vertentes que acabam apontando muitos dos dedos para o Brasil, mas eu acredito que isso tudo também tem um envolvimento global, não somente nacional. Essa questão do reflorestamento ela é muito importante na questão de fomentar a água, produzir água. Até muitos municípios, até do estado de São Paulo, hoje tem projetos em cima disso para fomentar, produzir água. E fora isso, essa questão do aquecimento global propriamente dito. Tentar minimizar essa temperatura média da região, né, da onde está enquadrado, até mesmo do município. Isso daí é algo que de suma importância para que a gente também consiga ter
sustentabilidade do setor. Exatamente. E ainda focando um pouco nesse assunto da água, né? Eu vou puxar um pouquinho para a minha área da saúde. Com o que o professor falou, de cada vez mais a gente tentar novas tecnologias visando essa qualidade vegetal nas plantas, não é? Fúngico, antifúngico, essas coisas. O Canadá é um país que tem uma amplitude térmica muito grande, né? Eles vão da época mais fria de menos 40 até no verão onde eles chegam a 40 graus, né? E tem dados também que mostram o quê? Que, por causa do aquecimento global, às vezes a pessoa pensa, subiu a temperatura do oceano meio grau. O que isso vai mudar para mim, na minha vida, né? Meio grau representa o quê? Um maior evaporamento da água, né, dos oceanos. E no Canadá, que é uma região que tem essa amplitude térmica muito grande, isso reflete o quê? Em grandes tempestades. E tem dados que mostram que após grandes tempestades nas regiões rurais, alguns dias após essas tempestades, o número de internações por infecções fúngicas no trato respiratório, ela cresce consideravelmente. Mostrando, então, o quê? Que realmente as plantas elas também estão sofrendo com isso, e isso reflete a nossa qualidade de vida, né? Então, eu achei bem interessante pontuar isso, de que além da gente estar esquentando o planeta, a gente está deixando ele doente. Então, o aquecimento global realmente é uma coisa muito importante para todos esses setores, né? Principalmente, com certeza, para o agronegócio, mas também para a área da saúde. E no dia a dia também, aí a gente percebe o clima que a gente está vivendo agora nesse momento, altas temperaturas, uma umidade muito baixa, então essa diferença aí, isso tem provocado outros tipos de doenças respiratórias de modo geral aí, então as crianças sofrem muito, há um aumento. O que você fala? E na linha que a professora Célia falou, né? Bom, Claro. pode comentar. As zoonoses, né? Que você tem trabalhado bastante, que tem aumentado. Todas as doenças que afetaram a humanidade com grande impacto vêm através de animais, essas zoonoses, né? Já tem dados na Amazônia aumentando 17%, 18% malária. A Aedes aegypti tem crescido também muito a população de alguns mosquitos, o Aedes albopictus também, que são transmissores de doenças, né, tropicais. Acho que você pode comentar até com mais precisão isso. A própria Covid, né? Sim. Tem uma correlação direta com as mudanças climáticas e migração de animais silvestres para áreas ocupadas por humanos, né? Sim. E em cima disso, de outras doenças, concomitantemente com o aumento das doenças respiratórias, tem aumentado a porcentagem de doenças neurológicas e principalmente doenças cardiovasculares, né? Por quê? O indivíduo, se ele tem um problema respiratório, ele já não consegue mais fazer um exercício físico adequadamente. Isso começa a refletir em problemas pressórios. Mas, principalmente, se eu tenho uma atividade respiratória elevada, eu acabo elevando a minha frequência cardíaca, né? Então, isso acaba gerando mais problemas. Advindos do quê? Simplesmente do indivíduo estar com uma rinite. É um efeito asma. dominó, né? Isso, Na exatamente. 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 E não só na saúde humana, dos animais também, afeta em tudo, né? Na reprodução, por exemplo, das tartarugas marinhas. E mais uma pergunta para vocês. Como que a gente pode fazer para desacelerar, né? Porque evitar o aquecimento global não tem como, mas a gente consegue desacelerar, né, os efeitos dele. E como que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu acho que o professor Rogério começou bem, é plantar árvore. Plantar Porque árvore. você viu que na Amazônia nós temos uma correlação direta com desmatamento e aumento de temperatura. É um dos pontos, além do consumo de combustível fóssil, né? Que está embutido na adubação, no equipamento do carro que a gente usa, no consumo de petróleo, de modo geral, combustível fóssil, né? Então, é reduzir isso. Então, nós temos outras fontes de energia, temos que partir para isso. E a agricultura pode contribuir muito, eu acho, também. O Brasil já é um exemplo, né? Mas podemos melhorar mais. A gente tem hoje pastagens agro-silvopastoris, que inclusive melhora as condições do animal. Há um aumento na produtividade, inclusive de leite, já está comprovado isso, quando ele tem um sombreamento melhor. Você pode fazer sistemas agro-silvopastoris ou agroflorestas em alguns pontos, minimizando um pouco até esses ventos que a gente estava comentando, né? Esses redemoinhos que cobre a cidade toda de poeira, que a gente tem acompanhado em todos os lugares praticamente, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Nós temos que tentar voltar um pouco mais, pegar esse carbono que está na atmosfera e incorporar. E a árvore faz isso de graça, né?
e uma árvore vai ficar por muito tempo esse carbono ali dentro. Na minha opinião, você tem os diversos setores que podem contribuir para isso. E tudo isso vai estar atrelado em cima de uma política. Tá? Então, uma política que preze ou fomente uma energia limpa, vamos pensar assim, né? Pensar aí nessa uma energia eólica, uma energia solar, e justamente minimize o uso da energia térmica oriunda da queima, né? Por aí vai. Deu problema na hidrelétrica, vai para a térmica. A térmica queima para produzir energia. De certa forma, gera CO2. E aí você alimenta o sistema. Então, são situações em que a política poderia trabalhar melhor essa questão dos objetivos para justamente facilitar, auxiliar o desenvolvimento de empregos verdes ou tecnologias mais verdes, né? Que trabalhem junto aí com o ambiental. É possível, tá? Dentro da agricultura, enxergo eu manejo, tá? O manejo hoje voltado principalmente para o uso consciente, para o uso equilibrado dos insumos e atendendo a uma necessidade de produtividade, é algo que hoje está na mão do profissional. Quem são os profissionais? Os engenheiros agrônomos que estão aí, juntamente, trabalhando com toda a cadeia, com os produtores que estão cada vez mais tecnificados, informados, que tem uma parcela gigantesca também nessa geração na geração de alimento, né, para a parte animal, para a parte humana. Então, você tem toda uma cadeia que é passível, sim, de melhora, é passível, né, de evolução. E tem um outro fator muito importante também que é saliento, né, que é justamente a parte de reflorestar. A gente tem esse entendimento de que o plantio de árvores, plantio de espécies arbóreas vai justamente refletir nessa diminuição da temperatura local ou regional e também nessa parte de assimilação de carbono envolvida aí do CO2, justamente relacionado ao processo fotossintético, processo de fotossíntese da planta. Então são situações, ao meu ver, que dá para ser feita, mas todos de mãos dadas, né? Nada só a flecha muitas vezes acaba sendo atirada muito no agronegócio, né? Na verdade, você tem um geral que deve se comportar de uma maneira inteligente para que todos saiam ganhando, né? Eu acho que é interessante pensar que a população ela tem que ter essa consciência, porque é o que você falou, é uma união de fatores, né? O agronegócio tem o seu papel, né? Mas não é só o agronegócio, é o cidadão comum também, né? E principalmente o quê? Todo o sistema pensar em trabalhar a favor do quê? Da ecologia, né? Nós temos uma empresa de cosméticos no Brasil, fabrica produtos de beleza, algumas fábricas dela conseguem reaproveitar 90% da própria água que eles gastam. Isso é muito bom. E eu acho que falta o quê? Um pouco de consciência do consumidor em pensar, olha, eu também faço parte disso, né? Eu consumindo esse produto X, esse produto aqui, ele é a favor ou ele é contra o meio ambiente? Então as pessoas entenderem um pouco o quê? Que recurso natural acaba. Recurso natural acaba, seja ele água, seja ele vegetal. Algumas fontes são renováveis, mas elas vão demorar mais para conseguir ser renovadas. Então eu acho que a palavra certa que falta é consciência. Aí Tanto entra a biologia da conservação, a educação ambiental, né? Exato, falta tanto o setor, assim, nem tanto, mas o setor privado, ele tem que olhar o papel dele, mas a população em geral também tem que ter um olhar crítico em cima deles mesmos, né? Do jeito que eles consomem os produtos e o que aquelas empresas podem fazer para melhorar a situação. É o que se fala hoje até em ecoalfabetização, né? Uma alfabetização ecológica, para todo mundo entender que todo mundo é responsável por isso. Não é um setor da economia. São todas as pessoas. Se eu estou consumindo um produto ou outro, eu já estou indo numa direção ou outra, como você comentou, né? E o Brasil precisa tomar cuidado, porque nós somos uma potência em termos de produção de alimentos, mas com essa mudança climática, você tocou no Canadá, o Canadá aumentou muito a produção de soja dele e de milho já. E é uma tendência de uma competição com o nosso negócio. E eles estão produzindo de uma forma
já voltada para pensar nessas condições de mudança climática e tal. A gente precisa seguir alguns exemplos. Então, quando a gente está trabalhando com nossos alunos de formação agora, temos que estar pensando que o Brasil é um grande produtor de commodities, de modo geral, mas nós não estamos sozinhos no mundo. E precisamos saber como a gente vai produzir isso, e aí vai na formação dos nossos alunos, né, para a gente estar tentando continuar competitivo no mundo, né? Acho que é bem interessante aí, até aqui os próprios cursos da Uniara, tem alguns programas nas escolas, né, Eduardo? Um programa Biologia na Escola, o curso de Agronomia tem alguns programas na escola também, nas escolas públicas. Então, acho que é interessante criar essa cultura, quanto mais a gente conseguir criar essa cultura de alfabetização aí desde a primeira infância, né, as fases iniciais, eu acho que isso é importante para o que vai acontecer no futuro. Nós temos um projeto no curso de biologia que chama Parceiros da Escola e que a gente faz justamente isso. Leva um pouco da biologia para a criançada nas escolas públicas particulares daqui da cidade e região. E a gente fala sobre educação ambiental, sobre biologia, fala sobre, né, diversas áreas. Leva a alguns instrumentos práticos do laboratório para que eles tenham esse contato com a biologia. E é justamente isso, sabe? Dar o start nas crianças para que eles comecem a ter interesse por essas coisas da natureza, né? Para entender que eles fazem parte da natureza. E as hortas das escolas que temos trabalhado também, que começa a criança a entender um pouquinho como é que se produz o alimento, né? Começa por aí a entender e a racionalizar melhor isso. Eu acho que uma Professora, tem uma pergunta do César, que chegou aqui no chat para a gente. É o seguinte, ele quer saber como é que por onde ele inicia. Ele quer ser um pouco mais adequado, ele quer ser um pouco mais polido nesse aspecto do ambiente. Por onde ele começa? Essa é a dúvida do César. Reduzindo o consumo. É por aí. Cada um tem que ser um cidadão consciente de reduzir o seu consumo, principalmente em produtos mais críticos. Nós tivemos ontem o Dia Mundial do Sem Carro. Então, era uma hora da gente repensar como a gente se move de um lugar para outro. O negócio é, primeiro, a gente mudar para mudar o mundo. Sim. Então, esse eu acho que é o foco, né? E são diversas estratégias, né, que podem ser utilizadas, que vão desde isso, essa que você citou, redução de água, né, redução do consumo de água. Então, é comum, dias desses, uma funcionária me perguntou, mas a água vai acabar mesmo? Quando que vai acabar, né? Então, muitas vezes, a gente percebe que falta bastante cultura mesmo nesse aspecto, né? Essa cultura ecológica é muito importante. A educação nesse cenário você comentou, né? Tem que vir do berço, nós como pais devemos passar isso para os nossos filhos, ter esse entendimento do papel dele na sociedade, não somente o mundo girar ao seu entorno, mas o que ele tem a dar para a sociedade em si, né? Isso é fundamental como cidadão, né? Então, se olhar muitas vezes, é o primeiro ponto que eu enxergo para a gente começar a mudar esse nosso hábito, para depois a gente conseguir passar para o nosso vizinho, passar para o nosso bairro e, consequentemente, fazer um projeto de reflorestamento numa área ou auxiliar um projeto educacional voltado a isso. Eu acho que esse é o caminhar. Se a gente não mudar nós mesmos, a coisa não muda, né? Uma boa início é pensar o consumo. Eu não vou consumir só por consumir, né? Eu vou consumir esse produto. Eu preciso disso. Se eu consumir esse produto, eu vou gerar quanto de lixo? Então, eu acho que a principal iniciativa é o quê? O indivíduo, é exatamente o que o professor falou. Mudar a si mesmo. Se eu mudo a mim, eu consigo mudar o meu vizinho e nisso a gente vai mudando o quê? Toda a sociedade, né? E é lembrar disso, que as coisas elas são um conjunto, né? Nós temos aqui nessa mesa o curso de agronomia, o curso de biologia, e são duas disciplinas que elas conversam muito umas com as outras, né? Então, eu acho que o principal passo é isso, o indivíduo olhar para ele mesmo e pensar, o que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que a chave é essa. Eu acho que essa pergunta do Bolival fecha perfeitamente, né, a nossa mesa, nossa conversa. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Porque, que nem a gente fala, a gente cuida da nossa casa, mas nossa casa, nosso quintal. Mas e fora do nosso quintal? Também não é nossa casa, já que a gente faz parte do planeta, né? Sim. Como espécie. Bom, e é isso. Gostaria de agradecer, né, a participação dos nossos convidados.
Gostaria de agradecer você que assistiu. Pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, tá, da Uniara. Por hoje, essa é a última FECcast da noite, né, de hoje. Amanhã tem mais, então continuem ligados, continuem assistindo, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito bem, chegamos ao final dessa primeira noite, desse FECcast, desse primeiro dia. Todas essas informações, falamos sobre clima, falamos sobre concurso público, falamos sobre pets, falamos sobre comportamento, falamos sobre uma série de coisas. E nesse momento, em nome da Uniara, eu quero agradecer profundamente os nossos convidados, agradecer profundamente os nossos mediadores e agradecer principalmente a você que ficou conosco até esse momento, convidando você para amanhã, a partir da 1h21 da tarde, e a 1h21, para você não esquecer, a gente vai estar de novo com o segundo dia do FECcast, muitas novidades, coisas incríveis para você. Por enquanto, muito obrigado a você e se mexe, bicho!